Então, Rita Santana, bom dia para você, seja bem-vinda. Todos os ouvintes, bom dia a vocês. Rita, hoje vamos falar sobre fobia, né? Fobia é medo de algo, só que é um medo diferenciado, né? Exatamente. Qual é essa diferença entre medo e fobia? É interessante a gente, como você colocou, diferenciar realmente a questão do medo, porque o medo a gente entende que o medo todo ser humano, né, a gente enquanto animal racional sente medo, inclusive os animais também, é uma medida de defesa, né? A gente foi aprendendo ao decorrer da vida que o medo ele ajuda a gente a se defender. A fobia ela é um medo diferente porque ela é um medo paralisante. Ele é um medo desproporcional à situação, né? Você pode ter medo de um ambiente, medo de uma situação, medo de um objeto determinado, e aí é muito desproporcional, né? Porque você tem medo ao ver, ao estar naquele lugar, ou até mesmo de pensar na possibilidade de pensar naquele objeto, ou naquele animal, ou naquela situação. Então, ele te paralisa, né? A fobia realmente, quando ela traz esse prejuízo na vida da pessoa, então ele passa de um medo para realmente uma fobia, ele paralisa. Sua vida, ela não anda, porque você tem muito medo daquilo, você está o tempo inteiro em alerta, né? Rita, só aproveitando, já que você falou sobre as fobias, como tratar? Como elas podem ser tratadas? A gente indica a psicoterapia, né? Porque algumas vezes a gente faz o uso realmente da medicação, né? A gente usa naturalmente antidepressivo, que ajuda na questão da serotonina para diminuir esses sintomas físicos, né? Que são náuseas, dores de cabeça, dor de barriga, inclusive ataque de pânico, que é muito similar, como se você estivesse dando um infarto. Muita gente relata que parece que está morrendo, né? E vai para o hospital, enfim. E a gente indica a psicoterapia, na minha abordagem, que é a TCC, Cognitiva Comportamental, a gente usa a dessensibilização sistemática, que é, por exemplo, eu pego desde da questão menor, que é, por exemplo, o desenho daquele, digamos que seja de uma barata, o desenho de uma barata até eu ter contato, ou eu dirigir, né? Digamos que eu tenho muito medo de dirigir. Eu não posso chegar para você e dizer, olha, dirige o dia inteiro que seu medo vai passar, no final da tarde você vai estar curada. Então, o que é que eu faço? Digamos que, aos poucos, a gente pega a imagem de um carro, um carrinho de brinquedo, depois a gente coloca essa pessoa dentro do carro, na garagem, pede só para ela ligar o carro, depois ela pede para uma pessoa de confiança entrar com ela no carro e ir até a esquina, depois um lugar mais longe, e aos pouquinhos a gente vai tentando trabalhar esse medo, né? Para que ele fique, pelo menos, cada vez menor. Agora você, Michel Almeida. Sim, minha pergunta é sobre quais os tipos de fobias que podemos classificar como as mais comuns em nosso país. Acredito que são 3, né? Assim, as mais comuns dentro, né? Tem várias fobias dentro delas. Mas existe a fobia social, né? A agorafobia e a fobia específica, né? A fobia social por exemplo, a gente pode às vezes confundir com timidez. Eu tenho vergonha de falar em público, né? Quando tem uma apresentação me dá aquela dorzinha de barriga, aquela ansiedade. Isso é um medo, é uma timidez, né? A fobia não, a fobia ela te paralisa. Você vai sempre esperar o negativo daquela situação. Então você evita, você não vai para uma entrevista de emprego, você tem medo de comer em público, você tem medo que as pessoas te observem. Então é uma fobia realmente social, do outro, daquele olhar do outro. Falar em público também é fobia? Não, a pessoa não ter coragem de pode entrar dentro da fobia, mas, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Às vezes é só uma timidez, é um medo, né? Gera aquela ansiedade, porque a fobia ela tá muito ligada à ansiedade. Mas quando ela te paralisa, você não consegue, por exemplo, estar aqui, nessa situação que eu tô, uma pessoa com fobia social jamais faria isso, né? Jamais, em hipótese alguma. Né? É inalcançável para ela, porque é muito medo realmente negativo, até comer em público, ir no banheiro, eu chegar num lugar e já ter gente, eu não consigo, porque eu vou sempre pensar que as pessoas vão estar me observando, que eu vou passar alguma situação constrangedora, então eu não faço, eu evito, realmente paralisa. Tem a agorafobia, né, que é o medo de eu não conseguir escapar daquele lugar. Então, por exemplo, um transporte público, uma praça. A agorafobia está muito ligada ao ataque de pânico, né? Você tem medo de ter uma crise, então você tem medo de não conseguir sair dali. Então, um espaço público, um lugar fechado, então você naturalmente fica na sua casa, porque você tem muito medo, você precisa de um ambiente seguro, porque você está sempre em alerta, então você evita, né? E você percebe como é prejudicial. E tem a fobia específica, que é, por exemplo, sei lá, tem medo de rato, tem medo de barata, tem medo de andar de avião, tem medo de altura. Naturalmente, a gente tem aquele medinho de altura, mas, por exemplo, uma pessoa que tem fobia específica de altura, subir numa sacada jamais. Ela realmente tem sintomas físicos daquilo, né? Ela não aguenta subir. Só imaginar em subir uma escada um pouco alta, ela não vai. Ela não consegue. E tem muita fobia que pessoas que têm fobia, elas podem ter mais de uma também, né? Então, realmente é paralisante. Ela influencia na vida, ela traz esse prejuízo.
Se você ouvinte tiver alguma pergunta, pode perguntar aí no 99804-2298 ou então comentar em nossa transmissão ao vivo. Rita, casos de fobia, é possível sempre identificar onde nasceram? Pode nascer do nada, entre aspas? Como é essa questão? A gente não tem um estudo específico que fale, toda fobia nasce disso, mas naturalmente são de eventos traumáticos, né? Por exemplo, sei lá, você caiu uma vez num lugar alto e aí aquilo te remeteu a medo. Ou toda vez que sua mãe via uma barata, ela gritava. Então você começa a ter aquela fobia porque você acha que ela vai te atacar e fazer alguma coisa. Ou você presenciou um acidente e aí você tem medo de dirigir, né? Tem gente também, tem alguns estudos que apontam que pode ser genético, uma predisposição genética, né? Mas, naturalmente, as fobias elas são desencadeadas por eventos traumáticos. Tony? Como funciona o tratamento para fobias? É justamente isso. A gente pode fazer tanto com a medicação, né? Tanto quanto a psicoterapia fazendo essa dessensibilização. Pelo menos na minha abordagem a TCC, a gente utiliza muito. Que a gente vai diminuindo esse medo aos pouquinhos, né? Medo ou fobias? Muitas pessoas não sabem separar. O medo, ele é como a gente falou inicialmente, o medo é algo natural. Eu posso ter medo de várias coisas, né? O medo é algo natural da gente enquanto ser humano. Porém, a fobia, ela é algo paralisante, ela é desproporcional, né? Como a gente citou agora o exemplo de dirigir. Talvez eu não sei dirigir, por exemplo. Eu ainda não dirijo, eu tenho um certo medo, mas não é uma fobia. Eu consigo pegar no carro e andar um pouco, né? Por mais que eu seja barbeira. Mas aí é outra questão. Mas essa é a diferença. Sim. Rita, eu estou vendo aqui alguns nomes de fobias que são até um pouco desconhecidos. Por exemplo, brontofobia, medo de tempestades. Sim. Aí tem demofobia, medo de multidões. Gamofobia, medo de casamento. Criofobia, medo de gelo ou de frio. E aí tem vários tipos de fobias que a gente acha até estranho. Sim. Como que alguém tem medo do gelo, né? A gente fica se perguntando. Existe essa classificação dentre as fobias? Essa é muito irracional. Não, essa tem um pouco de razão. Existe essa... É justamente essa fobia específica. A gente classifica como fobia específica, que são vários tipos. Por exemplo, inclusive tem uma amiga minha que ela tem medo de tubarão. Toda vez que ela vê o tubarão, ela nunca viu um tubarão de verdade na vida dela, mas ela vê a imagem do tubarão, ela chora e se treme. Ela tem parecido com uma crise de ansiedade. Ela não consegue ficar naquele lugar. Então, imagem, foto, até pensar em tubarão, ela paralisa. Ela tem sintomas físicos de verdade. Ela nunca viu um tubarão, né? Ela nunca teve contato com esse tubarão. Porém, ela é um medo paralisante, que se encaixaria como uma fobia específica, né? Michel Almeida? Um probleminha no áudio? Tá. Já a gente por consegue. exemplo, Rita, medo de cobra e sapo. Isso é fobia? É justamente isso, a gente tem que observar. Eu tenho medo de sapo. Eu não gosto de conviver com sapo. Mas, não, ao mesmo tempo, eu não evito situações em que um sapo pode estar, meu Deus do céu, vai me paralisar a minha vida. Se um sapo estiver lá, eu não vou, entendeu? Porque, assim, a fobia ela vai ser determinada de acordo com o prejuízo que ela traz na vida da pessoa. Tem graus de fobia, né? Digamos que seja um grau. Tem grau que, por exemplo, tenho medo, eu não gosto, jamais ficaria em contato com um sapo. Porém, quando traz um prejuízo, em que eu evito aquela situação, em que eu não consigo conviver tranquilamente com aquilo, aí a gente tem uma fobia que a gente realmente precisa tratar de fato, né? Ele passa ele começa a atingir sua vida social. Então, aí a gente tem que começar a tratar. Porque tem fobias realmente que você tem agonia, você não quer estar perto, você não consegue conviver. Eu não quero conviver com um sapo, por exemplo, né? É verdade. Eu não quero ter esse convívio, é um convívio que eu porquê. mesma evito. Mas, ao mesmo tempo, quando isso paralisa a sua vida, né? Quando ele impede algo da sua vida, aí realmente é uma fobia que a gente precisa procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. Cobras. Cobra também, é a mesma coisa do sapo, né? Eu não pretendo morar com a cobra. Não pretendo. Tem gente que gosta, parabéns, Mas admiro. tem gente que pega na cobra, Sim, coloca no pescoço. No pescoço, tira foto, Tem gente né, posta lá nas redes Exato, sociais. tem gente que tem pavor a isso. Então, isso vai variando muito, né? Michel Almeida, vamos tentar novamente? Sim, relacionado ao tratamento ainda. Eu já vi alguns estudos relacionados ao tratamento de fobia utilizando o termo hipnose. Aí eu pergunto, o tratamento de fobias com hipnose realmente existe e funciona? Trabalha, sim, realmente com a hipnose. É uma das possibilidades, né? Eu não sou hipnóloga, né? Então também não posso falar especificamente, né, dessa área.
Porém, tem gente que realmente usa esse trabalho da hipnose para ir realmente desensibilizando, que seria esse mesmo processo, né? De diminuindo, porque é como se você não tivesse um contato racional com aquilo. Então, você consegue trabalhar, né? Mas é uma das possibilidades, porque não é um único caminho, né? A gente vai trabalhando, eu falo especificamente da minha abordagem, que é a TCC, então a gente trabalha com a dessensibilização, né? E, às vezes, quando necessário, a medicação. Certo. Ô, Rita, você atende muitos casos de fobia? Atendi um único caso de fobia até então, né? Que era a fobia realmente fobia social, né? Esse paciente ele tinha essa questão com fobia social e a gente foi trabalhando aos pouquinhos. Continua trabalhando, na verdade, né? Que é um dos mais comuns, realmente, é a fobia social, que a gente encontra muito. Ô Rita, tem pessoas que têm medo de tripofobia, ou então medo de buracos. Como também outras pessoas têm medo de caurofobia, ou seja, medo de palhaços. Além dos casos de medo de verduras, de legumes, de frutas, são vários tipos. Então, às vezes a gente parece assim, muito, como você colocou, irracional mesmo. Então, como assim você tem medo disso? Ter medo como de uma cenoura, pode? né? Uma cenoura, um gelo, você tem medo do gelo. gelo. Né? Então, por exemplo, o gelo, você poderia ter medo de, sei lá, de ficar congelada. Então, é muito irracional, de fato, a fobia. É um medo de um buraco. Não é o que você vai fazer? Vai cair num buraco? Né? O que vai acontecer? Então, eles estão sempre, nesses eventos, buscando o pior daquela situação. É muito irracional, de fato. É um medo que não é proporcional à situação. O medo de um buraco, né? O que é que o buraco vai fazer? Ele vai te abraçar? Não vai. Né? Então, é realmente desproporcional à situação. Mas aí já fica mais fácil também para a pessoa perder esse medo através do quê? De um psicólogo? Sim, a gente vai trabalhando, né, com esse paciente, como eu falei, às vezes por imagem, às vezes, por exemplo, colocando ele perto, por exemplo, desse buraco, né, às vezes fazendo bem aos pouquinhos, né, de forma bem gradual mesmo, não é de uma vez. Porque a gente tem que ter cuidado enquanto psicólogo, porque se a gente coloca o paciente, digamos como eu falei, do carro, dirija o dia inteiro sozinha, de uma vez, é muito provável que esse paciente venha a piorar. Né? Porque eu, ao invés de ajudar nessa questão da fobia dele, eu piorei a fobia. Porque eu coloquei ele de forma muito abrupta para trabalhar aquele medo. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, enquanto profissional, de ir trabalhando aos poucos com esse paciente. Que esse né? tipo de fobia são consideradas menos comuns. Sim. Né? Então, no caso, essas fobias são o quê? Mais difíceis ou mais fáceis de serem tratadas? Não existe uma questão de facilidade ou dificuldade, né? É como eu falei, cada caso é um caso. A questão é que, por exemplo, é muito mais raro você encontrar uma pessoa com medo de uma cenoura do que com uma fobia social. Exato. Né? Então, a gente vai trabalhando aos poucos. Esse medo dessa cenoura incapacita essa pessoa de viver? Não. Então, a gente trabalha, fala um pouco sobre ela, mas ela consegue lidar. Né? Agora, uma fobia social, você não arruma um emprego, você não vai ter um bom convívio com outras pessoas, você não vai se relacionar, você tem medo. Então, você está realmente prejudicando sua vida. Rita, a Isabel Mendes dizendo, bom dia, eu tenho uma vergonha enorme mesmo, medo de falar em público. Quais as dicas para amenizar essa fobia? Né? Então, a gente primeiro identificar se de fato é uma fobia. Né? Como eu falei, a fobia está muito ligada à ansiedade. Então, talvez procurar uma ajuda psicológica, né? Para trabalhar isso. Porque, naturalmente, essas pessoas que têm medo de falar em público, elas estão o tempo inteiro pensando em como as pessoas estão observando elas de forma negativa. Então, você vai sempre para o negativo. Então, como você tem tanto medo, você não se permite. Então, você está sempre buscando o negativo, o olhar negativo, a observação negativa das pessoas. Então, por exemplo, fazer a respiração diafragmática, né? É interessante, porque a respiração diafragmática ela vai ajudar nessa questão da ansiedade, né? A ajuda da psicoterapia, porque o seu psicólogo vai indicar, né, algo, vai observar de onde veio esse medo, né? O que é que ele causa na sua vida. Então, assim, não tem uma técnica, faça isso que você vai melhorar, né? Porque cada caso realmente é um caso. Eu não posso estar fazendo indicações dessa forma. Mas a respiração diafragmática, por exemplo, é algo que ajuda na ansiedade, talvez ajude, né? Antes de falar com alguém, de falar em público, respirar um pouquinho, né? Pensar que às vezes as pessoas não estão observando de fato você, ou vão te observar de forma negativa, né? Então, é importante também, caso isso você não consiga de forma nenhuma, então aí realmente psicoterapia. Eu lembrei um questionário no meu curso da faculdade, que é na área de comunicação social, né? Sim. Aí perguntava assim, tem um velório imenso, muitas pessoas presentes, e aí alguém precisa discursar nesse velório. Quem você quer ser? A pessoa que vai discursar ou o morto?
Aí, se você tiver dúvida, você tem algum tipo de fobia. Era mais ou menos baseado nisso o questionário. Então, você vai cogitar ser o morto, mas você, ao mesmo tempo, você, por medo de falar em público, né? Sim. Então, você fica em dúvida. Será que é melhor ser o morto? Porque eu não tô Então, aí você tem né? pra decidir. Isso, exatamente. Você ficou em dúvida, né? Então, você tem medo. Então, eu achei bem interessante, porque realmente tem pessoas que, meu Deus, se eu pudesse sumir agora, eu sumiria. E veja como isso é prejudicial à vida da pessoa. É. Porque imagine, como é que você arruma um emprego se você tem medo de estar no convívio social? Como é que você arruma um namorado ou namorada se você tem medo de se relacionar em convívio social? Né? Como é que você vive? Então, você está o tempo inteiro com medo. Então, pode gerar comorbidades como a ansiedade, a depressão, porque você está vivendo nesse medo, nesse alerta total. Né? Então, veja como é prejudicial. Isso. Olha, agora o resultado da nossa enquete, você tem alguma fobia, sim ou não? 52% das pessoas disseram que não e 47% disseram que sim. Um número altíssimo, número alto, né? Ficou bem dividido aí. Um número altíssimo. Obviamente, algumas provavelmente, às vezes, é realmente esse medo, essa ansiedade. A gente entende que nem todo mundo tem, de fato, a fobia. Mas todo mundo tem, de fato, um medo muito excessivo de algo. Né? Então, a gente percebe que isso aí ficou um pouquinho claro. Rita, deu nosso tempo. Obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.